Hello everyone! Nesse vídeo a gente vai fazer a correção das atividades extras sobre quantifiers, que foram há 2 semanas. Eu quero que vocês prestem muita atenção nesse vídeo de correção. Já observei que a gente teve alguns problemas com relação aos quantifiers. E caso haja alguma dúvida, por favor deixem no tópico referente a esse vídeo. Relembrando, os quantifiers são as palavrinhas que a gente utiliza para quantificar certos itens. Então, a primeira coisa que a gente precisa relembrar é que para poder utilizar os quantifiers, a gente precisa saber que existem substantivos na língua inglesa que são contáveis, ou seja, eles podem ser contados, quantificados, 1, 2, 3, 4. E existem os substantivos que são incontáveis, que não são tem como ser individualizados, a gente não tem como contar. 1, 2, 3, 4. Isso é uma diferença muito importante, porque aqueles substantivos que são contáveis, eles vão para o plural e isso altera a forma da frase, a frase na qual eles estarão inseridos. Vai ser uma frase escrita no plural. O quantifier que a gente pode utilizar com esse substantivo contável é diferente do que o quantifier que a gente utiliza com um substantivo incontável, porque um substantivo incontável não vai para o plural, ele não tem uma forma do plural, tá? Então, as frases nas quais esses substantivos incontáveis estão inseridos são frases que estarão no singular. E os quantifiers que a gente utiliza também são diferentes, tem outra forma de utilização, tá bom? Dando um exemplo prático, um substantivo contável é apple, maçã, a fruta maçã, que a gente tem uma forma no singular e no plural, apple e apples, que você consegue individualizar, 1 apple, 2 apples, 3 apples. Um exemplo de substantivo incontável são os líquidos. Water, por exemplo, água. Você não consegue quantificar a água. Uma água, 2 water, 3 water, não tem como, tá? Porque a água é uma coisa que você consegue individualizar através do recipiente onde ela está colocada. O copo, a garrafa, a jarra. Agora, uma água, 2 águas, 3 águas não é uma coisa que existe na língua inglesa, embora a gente costume falar isso no português. Mesmo sabendo que a gente está se referindo também, quando a gente fala me dá uma água, a gente não está querendo dizer o líquido mesmo, a gente está falando o recipiente, tá? Então, já sabendo disso, que a gente tem esses dois tipos de substantivos, a gente viu os quantifiers, a gente viu o I e o N, que significam um e uma, né? A gente viu o some e o any e o no, que são bem diferentes entre si, significam a mesma coisa. O some e o any significam algum, algumas, um pouco, nenhum, nenhuma, dependendo do contexto. Porém, o some a gente utiliza com frases afirmativas e perguntas que estejam oferecendo algo. E o any a gente utiliza com frases negativas e perguntas que não estão oferecendo nada. Perguntas comuns, tá? A gente viu o no, diferenciando o no, N-O, do N, que significam nenhum, os dois. A diferença é que o N a gente utiliza com significado de nenhum. E a frase onde ele tem esse significado é uma frase que vai estar escrita na forma negativa. Ela vai ter o not, o N-O-T, que a gente já sabe que significa não. E o no, ele é utilizado com o sentido de nenhum, porém ele vai estar sendo usado dentro de uma frase em que a estrutura é toda afirmativa. A gente não vai ter o not, é só o no. E a gente viu também a diferença entre o many e o much. O many e o much significam muitos. A diferença entre os dois é que o many a gente utiliza como muitos para falar sobre substantivos contáveis, aquilo que a gente consegue contar. E o much a gente utiliza com o sentido de muito para os substantivos incontáveis, aquilo que nós não conseguimos contar, ok?
Então, o many vai estar sempre antes ali de substantivos que podem estar no plural. E o much vai estar antes de substantivos que não estão no plural. Dito isso, fazendo essa revisão, vamos começar a nossa correção. O primeiro exercício que vocês tinham era esse. Era para vocês completarem utilizando o I e o N, o some e o N. Primeiro, o I e o N, o some e o N são bem diferentes. O uso deles é muito diferente, né? O I e o N significam um ou uma. O some e o N vão estar se referindo a mais do que um ou uma. A diferença entre o some e o N a gente já tratou, o I e o N tem que estar no singular. Então, na letra A, her sister's friend is a teacher. A amiga da irmã dela é uma professora ou um professor. Letra B. My friend's father has... Não foi. A car. O amigo do meu pai... O pai do meu amigo tem um carro. Letra C. She has some apples in her bag. Ela tem algumas maçãs na bolsa dela. Por que aqui você usou some e não any, teacher? Frase afirmativa. Por que você não pôde usar o a e o n? Apples está no plural, gente. A e n só pode ser usado no singular, tá? Letra D. Tom doesn't have any money. O Tom não tem nenhum dinheiro. Não poderia usar o I e o N, porque money não é contável, tá bom? A gente só usa A e N antes de substantivos contáveis. Letra E. There is an orange under the table. Há uma laranja debaixo da mesa. Sabe-se lá o que ela está fazendo ali. Letra F. There isn't any water in the fridge. Não há nenhuma água na geladeira. Observem que aqui a gente utilizou o N porque a frase é negativa, então não tem como utilizar o some. Não pode usar o I e o N porque o water não é contável, então não cabe I e N aqui em circunstância nenhuma. Letra G. There are some people in the house. Há algumas pessoas na casa. Não podemos usar o I e o N porque people é plural. Não podemos usar o N porque essa frase está no singular. Letra H. There aren't any eggs in the bag. Não podemos usar o some porque essa frase está na negativa. Não podemos usar o a e nem o n porque essa frase está no plural. Não há nenhum ovo na bolsa. Não há ovos na bolsa. O exercício número 2 pediu que vocês preenchessem as lacunas com much e com many. Então, na letra A, Jane doesn't have much time. A Jane não tem muito tempo. Aqui foi usado much porque time não é algo contável. A gente não conta tempo. Você pode contar hora, você conta minuto, você conta segundo. 1 tempo, 2 tempos, 3 tempos, só se for jogo. Acho que vôlei conta tempo, né? Se não for jogo, não tem como contar tempo. Letra B. Do you know many words in English? Você conhece muitas palavras em inglês? A gente utilizou o many porque o words, olha só, tá até no plural, é contável. 1 word, 2 words, 3 words. Letra C. There isn't much butter in the fridge. Não há muita manteiga na geladeira. A gente não tem como contar butter também, né? Você não pega ali a manteiga, vai virando um pouco de manteiga, uma manteiga, 2 manteigas, 3 manteigas. Ela não é quantificável individualmente. É uma pasta só. Então, a gente utilizou much por isso. A letra D, a gente tem que construir a pergunta com how much ou how many, tá? E aí vai virar quantos? Então, a pergunta foi how many eggs did he buy? Por que virou how many e não how much? Aqui a gente utilizou o many porque a pergunta está sendo feita sobre eggs, que são ovos, e a gente consegue contar. Então, quantos ovos ele comprou? Letter E, letra E. Samantha has many friends. A Samantha tem muitos amigos. Friends é contável, né? 1 friend, 2 friends, 3 friends. Letter F, letra F.
How many lessons do you have on Mondays? Quantas aulas você tem às segundas? Você também consegue quantificar lessons, aulas. Por isso que aqui a gente utilizou o many e não much. E virou a pergunta: how many? Quantos? Quantas aulas você tem às segundas? Letra G. There was too much noise in the streets. Havia muito barulho nas ruas. Você também não consegue quantificar barulho. Um barulho, dois barulhos, três barulhos, né? São ali, então a gente utiliza o much. Tanto é que não vai para o plural. E letra H. There are many apricots in the bag. Aqui a gente utilizou o many para poder concordar com apricots, damasco, muitos damascos na bolsa. Há muitos damascos na bolsa, ok? Espero que vocês tenham ficado satisfeitos com a correção. Caso haja alguma dúvida, deixem no tópico, por favor. Kisses!